Mãe, dá uma olhada aqui nesse vídeo que tá aparecendo aqui na tela. Já pensou? Seu filho poderia estar enfrentando esse tipo de situação aí bem pertinho na sua casa. Nesse vídeo aqui eu vou te contar como que você pode evitar que seu filho sofra bullying e como orientar para que ele também não pratique bullying com os colegas. Então vem comigo. Eu sou a Michelle Botrel, neurocientista, certificada no Canadá, especialista em comportamento infantil, mãe de 2 meninos, e atualmente eu moro aqui no Canadá, onde eu continuo os meus estudos sobre como melhor educar os nossos filhos. E antes de começar o vídeo, eu quero te dar aquele recadinho rápido sobre a primeira fórmula anti-birra do Brasil. Já pensou em ganhar paz, respeito dos seus filhos e menos momentos frustrantes nesse Dia das Mães? O Ben Kids é um suplemento alimentar, maracujá, sem lactose, sem glúten, e apesar do sabor docinho, ele é 100% sem açúcar. Além de super nutritivos, ele regula as emoções do seu filho, reduzindo a agitação, nervosismo, ansiedade, melhorando o humor, melhorando o sono. E na compra de qualquer kit do Ben Kids, você ganha 15% off, frete grátis e ainda leva de presente o curso exclusivo Linguagem da Obediência, um método super especial capaz de fazer o seu filho te obedecer sem a necessidade de gritar, castigar, punir ou chantagear. Mas corra, porque essa oferta especial vai só até dia 12 de maio ou enquanto durarem os estoques, então garanta o seu agora. E vamos para o nosso vídeo. Antes de qualquer coisa, é bom a gente lembrar que o bullying não é só uma briguinha entre as crianças. A diferença é que o bullying ele tem frequência, intenção de machucar e um desequilíbrio de poder. Pode ser através de palavras, apelidos, exclusão, até no digital. E deixa marcas, viu? Marcas que muitas vezes seguem para a vida adulta. Então, bora falar de como prevenir isso de verdade. Então, a primeira coisa que ajuda, e parece óbvio, mas muita gente não faz, é criar um espaço de conversa em casa. Mas não aquela conversa de só quando tem um problema, sabe? É você manter uma rotina de um bate-papo, então, no carro, durante o jantar, antes de dormir. Coisas simples como, o que te fez rir hoje? Ou, alguém foi chato com você? Alguém te machucou na escola? Isso ajuda o seu filho a perceber que ele pode falar, que ele não vai ser julgado ou ignorado. E se ele contar algo estranho pra você, segura o impulso aí de dar sermão logo de cara. Primeiro você tem que escutar. Às vezes o seu filho ele não quer uma solução, ele só quer saber se você está ali com ele. Segunda coisa, a tal da empatia. E não precisa virar filósofo e fazer discurso toda hora, tá? A empatia se ensina no dia a dia, nas pequenas situações. Tá vendo um desenho animado com seu filho? Então você pergunta, aquele personagem ele tá triste? Por que você acha que ele ficou tão triste assim? Esse tipo de pergunta ajuda o seu filho e sua filha a se colocar no lugar do outro. E quando ele aprende realmente isso de forma natural, ele vai acabar pensando 2 vezes antes de zombar ou excluir alguém. Terceira coisa, ensinar limites das brincadeiras. Isso aqui é muito sério, muito mais sério do que parece, porque a linha entre zoeira e o bullying é bem petitinha e muitas crianças atravessam sem nem perceber. E aí vem com aquele discurso, mas era só uma brincadeirinha. Mas se o outro ficou constrangido, chorou ou se afastou, já deixou de ser leve, sabe? E a gente precisa ensinar, brincadeira boa é aquela que todo mundo ri, não só você. Quarta coisa, fortalecer a autoestima do seu filho. Então, as crianças que se sentem seguras, valorizadas, que sabem que são amadas, elas têm menos necessidade de chamar a atenção de uma forma negativa. Então, incentive a ela a fazer o que ela gosta, pode ser música, esporte, desenho, o que for. Quando ela perceber que ela tem algo de bom para oferecer, ela não precisa rebaixar ninguém para se sentir importante. E por fim, nessa parte da prevenção, participe da vida escolar. E não é só você ir na reunião de pais, não. É você perguntar sobre os colegas, conhecer os pais, conversar com os professores. Às vezes a escola percebe realmente ali um comportamento esquisito que em casa não aparece. Estar presente mostra para o seu filho que ele tem apoio e também deixa claro para os outros que ele não está sozinho. Agora vamos combinar. Tem uma estratégia que a gente usa sim quando a gente acha que está ajudando, mas que ela só atrapalha. E é importante falar disso. Qual seria a mais comum? Mandar o filho revidar. Tipo, se bater, bate de volta, mostra que quem manda. Isso pode até parecer que vai proteger, mas na real, você só tá ensinando a resposta para violência e mais violência. Às vezes, quem bate de volta é quem acaba realmente punido ou se machuca ainda mais. Fora que isso não ensina a resolver os conflitos, só alimenta uma cultura de agressão. Outra furada, minimizar o problema. Falar, isso é frescura. Ou, na minha época a gente não resolvia isso no
braços. Gente, o mundo mudou, ainda bem. E o bullying não é uma coisa de criança. Se é que algum dia foi. Quando você desvalorizar o que o seu filho tá sentindo, ele para de confiar. Para de contar. E aí o problema cresce em silêncio. Outro ponto, não tratar todo conflito como bullying. Às vezes é só um desentendimento entre amigos, ou um mal entendido. A gente precisa ouvir todos os lados e entender o contexto. Se você chama qualquer discussão de bullying, acaba perdendo ali a credibilidade. E pior, não ensina para o seu filho a lidar com as frustrações da vida real. E olha, resolver tudo pelos nossos filhos também pode atrapalhar. Claro que a gente tem que sim interferir em situações graves, mas para parte do crescimento do seu filho é importante aprender a lidar com os conflitos, com orientação. Claro, ajudar a pensar também em como responder com firmeza, mas sem agressividade, é uma ferramenta para a vida toda. Agora vamos falar aqui de um ponto também quase que ninguém gosta de encarar. E se o seu filho for o agressor? Como evitar que isso aconteça? Bom, primeiro passo, olhe para você. Olhe para o seu filho. Nossos filhos aprendem muito mais com o que a gente está fazendo do que com o que a gente fala. Se em casa ele vê você e o seu marido brigando, humilhando, xingando alguém, fazendo piadas, tratando mal, ele aprende que esse tipo de comportamento é aceitável. Então é sobre dar o exemplo, respeitar, pedir desculpa, reconhecer erros. Isso ensina mais do que 1000 discursos. Se ele for agressivo com alguém, corrija com firmeza, mas sem vergonha pública. Não adianta gritar, castigar, punir sem explicar ou fazer ele pedir desculpas só por obrigação. É conversando de verdade. Você percebeu como que o outro ficou depois do que você falou? Por que você acha que você agiu assim? Isso ajuda o seu filho a refletir e crescer. Outro ponto. Cuidado com a ideia de ser o melhor a qualquer custo. Quando a criança cresce ouvindo que tem que ser o melhor, o mais forte, o mais bonito, o mais esperto, o líder, ela pode acabar sentindo no direito de pisar nos outros para se destacar. A competição precisa ser saudável e não baseada em superioridade. Falar também sobre respeito às diferenças também é essencial. Tem que conversar sobre racismo e, por fim, preste atenção nos sinais que seu filho pode estar sentindo mal. Então, criança que machuca os outros muitas vezes também está machucada. Pode estar frustrada, com a autoestima lá embaixo, tentando se sentir poderosa de algum jeito. A agressividade é um sintoma e, às vezes, pedir ajuda profissional é a melhor coisa que a gente pode fazer. Então, olha, prevenir o bullying não é só proteger o seu filho de sofrer, mas também guiar ele para ele não machucar os outros. É presença, é escuta, é exemplo. E sim, é um desafio, mas também é uma grande oportunidade de criar pessoas mais conscientes, mais saudáveis, mais seguras e mais humanas. Se esse conteúdo aqui fez sentido para você, clique em compartilhar, dá um like, se inscreva no nosso canal e fale aqui nos comentários quais as dificuldades você tem aí no comportamento dos seus filhos. E a gente se encontra no próximo vídeo.